E se você fosse um cara ruim de papo com mulher e decidisse alugar uma robô, que apesar de ser muito legal, não sabe que ela é um androide. Infelizmente você resolve ser mais mané ainda e acaba usando a sua própria robô para cometer um crime e como consequência disso faturar milhões de dólares. Não demora muito para a robô perceber o que você tá fazendo e agora, conhecendo a verdade, ela vai se rebelar e tentar finalizar você e seus amigos. O que você faria nessa situação? Essa história de acompanhante perfeita, um ótimo filme lançado em 2025 e que eu vou resumir dando as melhores dicas para derrotar. No entanto, no vídeo de hoje as coisas vão ser um pouco diferentes, já que eu vou ajudar tanto os humanos quanto a robô a sobreviver a essa situação e vocês já vão sacar o porquê. Antes da gente partir pro bem bom, se inscreve no canal para acompanhar todos os filmes de terror que foram sendo lançados em 2025 por aqui e o mais importante de tudo, pega a sua Alexa e joga nesse botão do like, pois assim o YouTube entende que vocês estão curtindo o conteúdo e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Por último, mas não menos importante, não esquece de dar o like e seguir o canal. Porque senão... O filme se inicia quando nós conhecemos Iris, uma quase garota muito legal e que é interpretada pela maravilhosa atriz Sophie Thatcher. A proposta, ela já apareceu em 2 vídeos aqui do canal, sendo eles Boogeyman, Seu Medo é Real e O Herege, 2 filmões que eu vou deixar na descrição para vocês verem depois. Hoje é quarta-feira e é dia de fazer a compra da semana, sendo que não demora muito para ela esbarrar com Josh, um cara muito ruim de conversar com mulher, mas que devido a um acidente com as laranjas acaba se enturmando com a garota e logo os dois se apaixonam. A partir daí são só pulinhos de alegria, sendo que certo dia a gente vê os dois indo até uma mansão no meio do nada. O plano é passar o final de semana na casa de um magnata russo chamado Sergei. Ao chegar na casa do Sergei, a gente conhece os amigos de Josh, nesse caso o casal formado por Eli e Patrick, além de Cat, a melhor amiga do cara e que também é amante de Sergei. Essa garota aí não parece muito com a cara de Iris, que não entende essa implicação toda. A galera logo parte pra comer aquele rango de respeito, quando a gente fica sabendo como Eli e Patrick se conheceram. Patrick tava numa festa fantasia, quando de repente ele pisou no rabo de Eli. Quê? Eu quero dizer, no rabo da fantasia de dinossauro usada por Eli. A partir desse momento foi amor à primeira vista. Desde então os dois estão no relacionamento há vários anos. Quem acaba com o momento divertido é Iris, que começa a filosofar sobre achar a alma gêmea dela. Nesse caso, Josh, que olha pra garota com uma cara de vergonha alheia. Enfim, Josh e Iris vão pro quarto, já que ele tá a fim de estacionar o carro na garagem dela. Pra sorte do cara, a garota também tá no climinha, sendo que o oba-oba dura a marca recorde de 7 segundos. Quando Josh vai se preparar para dar aquele cochilo de respeito, Iris decide discutir a relação. No entanto, o papo acaba rapidinho, assim que Josh manda a garota ir dormir, o que ela estranhamente obedece na mesma hora. Cala a boca! Enfim, no dia seguinte, Iris fala que tá a fim de visitar o lago perto dali, porém Josh exagerou na vodka Natasha e diz que tá com ressaca, pedindo assim pra Iris ir sozinha. Contudo, assim que a garota sai da casa, Josh pega um pendrive muito esquisito e pluga no celular dele, sendo que a gente repara que o cara não tá fazendo coisa boa. Ao chegar no lago, Iris admira a paisagem, porém acaba mexendo no bolso e descobre que alguém colocou uma faca ali, bem na hora que Sergei aparece e começa a flertar com a garota. O magnata russo é direto ao ponto e fala que tá a fim de degustar a garotinha. Porém, ela pede pra ele parar, o que o cara não respeita. A garota então perde a paciência com ele e o empurra numa pedra, onde ele dá aquela rachada no coco. Mesmo assim, o vaso ruim não quebra e Sergei se levanta pistola com ela. Alguns minutinhos depois, Iris entra na casa em choque e com bastante groselha na camiseta. E é nesse momento que ela fala que foi obrigada a fazer a passagem de Sergei pro além. Iris começa a se desesperar, porém Josh acalma o mozão, simplesmente dizendo pra ela dormir, o que acontece imediatamente. Eli pergunta o que aconteceu e Josh fala que Iris surtou e finalizou o magnata russo. Josh então fala que vai ligar pros tiras depois que se despedir da garota. Ele então olha pra Iris e manda a garota acordar do sono de princesa, explicando que ela é uma robô acompanhante, ou seja, a tarefa de Iris é basicamente satisfazer as vontades do cara, que explica que alugou Iris de uma empresa de robótica chamada Empathics. Todas as memórias que Iris tem do passado dela, na verdade, foram implantadas no HD, incluindo o encontro deles no supermercado, que foi apenas um evento aleatório que
que Josh escolheu na hora de configurar a Iris. Enfim, existem algumas regras que esses robôs precisam obedecer, como por exemplo, eles não podem mentir para as pessoas. Segundo, eles são controlados por comandos de voz, que explica como Josh calou a matraca dela depois do Fap na noite anterior. E por fim, a inteligência e a agressividade deles são controlados pelo celular do dono. O problema é que Josh hackeou o sistema para aumentar a agressividade de Iris, basicamente obrigando a garota a acabar com Sergei. Inicialmente, é claro que Iris não acredita que é um androide metelão, porém, a ficha dela logo cai assim que Josh manda ela falar em outros idiomas, além de dar a previsão do tempo, o que Iris tira de letra. A robô metelona então fala que vai vomitar com essa revelação, porém Josh responde que isso não é possível, já que todas as emoções que ela sente fazem parte de uma programação, incluindo as lágrimas que saem dos olhos dela, que na verdade vem de um reservatório de água dentro do corpo da robô. Mesmo assim, Iris chora as pitangas e pede pra ir pra casa com Josh, jurando que vai fazer o cara se sentir o homem mais feliz do mundo. E aí que Cat aparece e chama Josh pra trocar uma ideia, e é nesse exato momento que ele poderia ter derrotado esse filme se o abestado aí simplesmente tivesse mandado Iris ir dormir novamente. Dessa forma, ela não poderia pegar a faca que ela usou antes pra cortar as cordas que aprendiam na cadeira. Nesse meio tempo, Josh explica pra Cat que queria se despedir de Iris antes de anular o hackeamento que ele tinha feito naquela manhã, o que o cara não vai ter oportunidade de fazer, já que ao se aproximar de Iris, a garota robótica simplesmente mete um golpe de Psyche-Sedar na garganta do cara, impedindo que Josh dê o comando de voz pra ela se desligar. Como o cara tá gemendo de dor no chão, Iris aproveita a chance pra roubar o celular dele e ainda manda um salve pra Cat, falando pra garota colocar uma compressa de gelo na garganta de Josh. Nessa hora, Iris poderia ter usado a faquinha de passar manteiga de forma mais incisiva, tipo assim, suponhando que ela tinha tempo pra separar a língua de Josh do resto da boca dele, por assim dizer. Se ela tivesse feito isso, Josh nunca mais poderia dar um comando de voz pra ela, o que seria uma solução quase definitiva pra Iris devotar esse filme. Vocês podem até dizer, olha, Ed, mas o Josh estabeleceu um link amoroso com Iris, mesmo que ele tenha removido a trava que impede a garota de machucar pessoas, ela ainda assim o amaria e não faria nenhum mal a ele. Esse é um bom ponto. Portanto, a garota robótica poderia pelo menos ter dado um pisão na perna dele. Afinal, o esqueleto dela é de metal, o que significa que esses modelos têm mais força do que seres humanos. Bom, tirando Arnold Schwarzenegger. Dessa forma, Josh não poderia andar e ficaria bem longe de Iris, mas deixa pra lá. A garota então mete o pé e vai pra floresta, obrigando Josh e Cat a revelarem um plano pra Eli e Patrick. Josh então fala que deu um empurrãozinho pra Iris finalizar Sergei. Afinal, ele era um cara barra pesada e estava envolvido com transporte de jujubas alucinantes, armas e troca de pessoas pelo mundo sem o consentimento delas. Na verdade, isso não passa de uma desculpinha sem vergonha pra ele e Cat se apropriarem dos 2 milhões de dólares que Sergei guardava no cofre dele. Diante dos imprevistos, Josh propõe incluir Eli na divisão do prêmio se ele topar ajudar os dois a caçar Iris e a apagar a memória dela antes que a polícia descubra o que tá rolando. O problema é que Eli quer dividir a grana em 4, deixando uma parte pra Patrick também, o que revolta Josh e Cat, que fala que Patrick não conta. E aí que vem dos plot twists mais inesperados nesse filme, já que Patrick também era um modelo antigo de robô. Apesar disso, Eli nunca quis pegar um modelo novo, já que ele acabou se apaixonando por Patrick. Esquece isso porque Eli entra na caça ao tesouro, exigindo ficar com a pistola que Sergei guardava no cofre, o que é aceito pelos outros meliantes. Enquanto isso, a gente vê Iris entrando no aplicativo que a controla. Lá ela consegue alterar a cor dos olhos, desabilitar o comando de voz e até mesmo alterar a dela. O mais importante é que Iris é capaz de aprimorar a inteligência dela em 100%, o que faz a robô metelona imaginar possíveis cenários de fuga onde ela consegue escapar de Josh. Por fim, ela decide voltar para a cabana e roubar o carro do dono dela para conseguir ir para casa. O problema disso é que eu acho que esse 100% de esperteza correspondem ao QI de um tatu embriagado, porque esse plano não faz sentido nenhum. Ou seria mais fácil ela ter usado o celular de Josh para chamar um Uber? Dane-se, porque ela quase dá de cara com Eli e Patrick e é obrigada a se esconder atrás de uma árvore. Lá ela ouve Patrick confessando que sabe que é um robô, já que ele foi capaz de juntar as peças ao longo do tempo. Ele pergunta para Eli se o cara teria coragem de fazer com ele o que Josh fez com Iris, porém o humano jura de pé junto que não, porque mesmo que Patrick seja um androide metelão, Eli o ama mais do que tudo. Patrick também fala o mesmo e descreve como se sente por dentro. Infelizmente, o celular de Josh começa a vibrar, chamando a atenção dos pombinhos que vão correndo atrás de Iris. Android metelona acaba esbarrando em Eli e juntos eles descem a ribanceira. Como a garota não se cansa, ela se levanta mais rápido e pega a arma do cara. Eli então vai pra cima dela. Porém, nessa
briga de franga, a arma acaba disparando, finalizando Eli. Já era! Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Nessa hora, a robô metelona pelo menos poderia ter se dado ao trabalho de pegar a arma e levado com ela. Afinal, devia ter mais umas 5 balas no tambor. Dessa forma, ela poderia ameaçar os outros caras, mentindo ou dizer que atiraria nele se não fizesse a vontade dela, que nesse caso era disponibilizar um dos carros para ela meter o pé de ir lá. Dane-se porque a garota sai de mãos abanando e finalmente volta para a cabana, onde ela entra no carro de Josh. No entanto, algo inusitado acontece, já que o carro só dá partida através do comando de voz de Josh, e a voz dela é bem diferente do dono. Por falar no dito cujo, Josh chega e começa a bater no vidro, porém a garota é ligeira e usa o celular dele para mudar a voz dela, acertando certinho o tom de gazela de Josh. Dessa forma ela consegue dar a partida no carro e acha que tudo vai ficar bem. Pode pensar de novo, pois Josh é ligeiro e entra na casa de Sergei e usa o celular do rei do crime russo para dar o carro como roubado, o que faz ele se desligar no meio da estrada. Tá vendo? Se a garota tivesse pegado a arma, ela muito bem poderia ter dado um tiro no vidro e escapado de lá. O problema é que agora o carro tá parecendo um cofre e a garota tem que usar a força extra para derrubar a janela. Infelizmente, quando ela consegue sair do carro, uma viatura policial vê a cena toda e o tiro então resolve abordar a garota. Infelizmente, um dos comandos que ela não consegue anular é o fato de não poder mentir para as pessoas. No entanto, ela é ligeira uma vez mais e usa o celular de Josh para alterar o idioma padrão dela, colocando em alemão. Todas as perguntas que o policial faz, ela responde. Porém, como o cara não entende muito a língua dos chicrutes, ele fica completamente boiando. Enquanto isso, a gente vê Josh tramando contra a garota, já que ele tenta dar um comando para Patrick e pede para ele ir atrás de Iris. No entanto, o Android está desolado com a perda de Eli, o que obriga Josh a resetar o Android às configurações de fábrica, fazendo um estranho cangote na orelha dele. O problema é que dessa vez Josh estabelece o link romântico com Patrick e a memória que o Android tinha com Eli na festa fantasia acaba sendo substituída por Josh. Não bastando isso, Josh é malaco e usa o celular de Eli para aumentar a agressividade do ciborgue em 100%. Josh então fala para ele ir atrás da Iris danada, o que ele faz na hora. Enquanto isso, a Iris está conseguindo ludibriar o policial, porém, ele acaba vendo a faca que ela tinha usado momentos antes no banco do carro, o que deixa ele em estado de alerta, à medida que ele saca a pistola e algema a Iris no processo. A garota então vê Patrick chegando, sendo que nessa hora sabe o que faltou? A trilha sonora de O Exterminador do Futuro. Pronto, agora bem melhor. O policial então percebe que tem alguma coisa bem de errado com o Patrick e fala pra ele parar, já que ele não tá afim de atirar no garoto. Esse aí deve ser um dos policiais mais despreparados do ramo, porque, meu Deus, ele já tinha dado 3 ordens pro cara parar de andar. Mesmo assim, ele não obedeceu, o que era motivo suficiente pro policial pelo menos ter dado um pipoco no joelho de Patrick, mas não, bora ser finalizado com várias porradas na cara. Como missão dada, missão cumprida, Patrick obedece Josh e leva tanto o policial finalizado quanto Iris de volta pra cabana. O problema é que Cat começa a dar pra trás e diz que já era difícil justificar o que tinha acontecido com Sergei. Isso aí chama a atenção de Josh, que pergunta o que ela quer dizer com isso. A amiga dele então fala que Sergei não era exatamente um mafioso, e sim um cara que tinha ficado rico mexendo com agronegócio. A garota então manda Josh resolver aquela parada sozinho, já que agora com a finalização do policial vai ficar muito mais difícil de explicar as coisas. Josh obviamente não gosta de ser um lobo solitário e manda Patrick parar a garota. O problema é que 100% de agressividade é traduzida de outra forma pelo Android, que simplesmente acha melhor pegar a Tramontina e acertar a Cat pelas costas. A garota então deita no sofá e começa a sentir o calorzinho do inferno. Dane-se porque a noite cai e assim que Iris se dá conta, ela tá numa mesa de jantar com Josh. O cara coloca a culpa toda da situação nela, dizendo que se ela não tivesse fugido, as pessoas que se lascaram ainda estariam vivas. No entanto, Iris devolve a batata quente pro cara, falando que o cara teve olho gordo pra cima da grana do Sergei e que isso acabou finalizando todas aquelas pessoas. Não bastando isso, a mulher ainda complementa, dizendo que Josh gosta de ter controle sobre ela e que a vida dele é patética, já que nem mesmo o bingolinho dele se salva, porque é muito abaixo da média dos homens. Olha o rolinho primavera. Obviamente, Josh pega a pilha e reativa o comando de voz no celular dele. Nessas horas eu me pergunto, não seria mais simples se Iris tivesse escondido o celular no meio do mato? Dessa forma, ninguém conseguiria controlá-la, e assim que a barra tivesse limpa, ela poderia ter voltado até o local e recuperado o celular. É verdade.
Dane-se, porque de volta ao controle da situação, Josh coloca a arma de Sergei na mão de Iris e ordena que ela se finalize. Mesmo que ela lute com todas as forças dela, Iris não consegue resistir à ordem e acaba apertando o gatilho, o que faz um monte de suco azul robótico voar pelos ares. Algumas horas depois, a gente vê os técnicos da empresa de robótica chegando na casa, sendo que Josh dá uma de desentendido e fala que a androide dele simplesmente pirou o cabeção e tentou finalizar. Para corroborar a história dele, Josh ordena que Patrick se vista de policial e também se passe por um. Os técnicos dizem que tá tudo de boa, já que eles vão poder acessar o HD dela e ver o que aconteceu de errado. Isso aí deixa Josh freando as cuecas. Afinal, Iris tinha uma câmera nos olhos e tudo que aconteceu foi capturado por ela. O que Josh não sabia era que o HD da robometelona não ficava na cabeça, e sim no estômago, o que incrimina a Josh o bastante para ele virar pegador de sabonete na cadeia. Derrotar esse filme seria mais fácil ainda se esse técnico ainda tivesse aberto a matraca e revelado que tudo que aconteceu ali ficou registrado no HD de Iris. Dessa forma, ele poderia ter levado a parada para a central de segurança e alertado as autoridades. Percebendo que a empresa de robótica vai ficar sabendo de tudo que aconteceu, ele manda Patrick queimar arquivo, nesse caso os dois técnicos, sendo que o primeiro deles já leva chumbo grosso no peito. O estagiário tenta fugir, porém Patrick o alcança. Pra sorte do garoto, Iris estava dentro do carro, sendo que a memória dela também estava sendo restaurada nesse momento. Ela então tenta desativar Patrick com um bastão de choque. No entanto, o cara ainda tá 100% agressivo e desarma a robô. Quando ela vai se lascar, Iris é ligeira e fala para ele se lembrar de Eli, já que ela sabe que de alguma forma as memórias do relacionamento que ele teve com o cara estavam armazenadas em algum lugar dentro dele. Que viagem é essa, Ray? Realmente essa é a parte do filme que eu menos gosto, já que o fato de Patrick ainda ter as memórias antigas mesmo depois de ter sido reiniciado não faz muito sentido pra mim. Mesmo assim, a memória dele dá um tilt e ele passa a se relembrar de Eli. Percebendo que o mozão dele já foi dessa pra pior, ele decide se autofinalizar com um bastão de choque. O estagiário da firma então agradece Iris por ter ajudado e assim ele permite que ela volte pra cabana ajustar as contas com Josh. Ela então chega perto do cara e fala que vai o finalizar de vez, porém Josh não é tão burro assim e começa a apelar pro sentimental, falando que ela não é capaz de fazer uma coisa dessas. Afinal, Josh é a única pessoa pela qual ela se apaixonou. Isso aí abre a guarda de Iris, que basicamente a torna um saco de pancada, à medida que Josh joga a mulher na parede e ainda ferra a cabeça dela no chão. Ele então fala que não vai cometer o mesmo erro 2 vezes e aponta a pistola pro HD que ela tem na barriga. Contudo, quando ele vai dar o disparo final, Iris pensa rápido e pega o saca-rolhas eletrônico, fincando no coco dele, o que entrega pra gente uma baita finalização. Iris então sai da casa dizendo que vai tentar viver uma vida de humano. Ela pega a grana toda e mete o pé na estrada. Great success! A Acompanhante Perfeita teve avaliações excelentes, tanto da crítica quanto do público, sendo que esse filme pra mim é bem legal. As atuações aqui são de primeira, todo mundo tá bem nos papéis. O conceito de uma acompanhante robótica não é totalmente novo, porém, o jeito que eles executam essa ideia no roteiro é realmente impressionante. Além disso, o filme sabe mesclar tons de terror, ação e humor, uma combinação que eu geralmente gosto. Por outro lado, esse filme tem alguns pontos meio frouxos no roteiro, como por exemplo a parte que Patrick se lembra de Eli, além de algumas outras conveniências, a maioria delas vindas da parte de Josh. Mesmo assim, é uma grata surpresa nessa virada de 2024 e início de 2025, e portanto, eu vou dar uma nota 8,5 para Acompanhante Perfeita. Nas bilheterias, o longa mandou relativamente bem, pois custou 10 milhões de dólares para ser feito e conseguiu faturar cerca de 34 milhões de dólares. Pessoal, fica até o final do vídeo, porque eu vou deixar uma playlist chamada Filme Stop, onde só tem vídeo derrotando o longa bom. Além disso, considere seguir a gente nas nossas redes sociais, no Insta da página @ednerd.canal e no meu pessoal também, no @eddebarros. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro com certeza vai pro Josh. Pessoal, não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!